Durante a minha permanência no Tocantins, tive a oportunidade de participar com diversos colegas e com todo o corpo de servidores da seção judiciária de iniciativas como a construção da nova sede da seccional e também a ampliação da seção judiciária com a instalação de novas varas federais em Palmas e também a turma recursal e ainda a instalação das subseções judiciárias de Gurupi e Araguaína. Foram muitas decisões proferidas nesse período. A que me chama mais atenção foi logo no início da minha atuação na seção judiciária, quando houve uma greve da Polícia Militar do Estado. O Exército foi chamado a participar das ações de segurança e, num determinado momento, houve uma notícia de que haveria invasão de quartéis da Polícia Militar que, na época, estavam ocupados não apenas por policiais militares, mas também por seus familiares, como esposas e filhos menores. E nesse processo específico, tive a oportunidade de dar uma decisão judicial suspendendo eventual invasão do Exército naquele momento, tendo em vista dúvidas ou mesmo receio de haver algum conflito capaz de ensejar danos às pessoas que estavam dentro desses quartéis, em particular pessoas menores e familiares desses militares que estavam aquartelados. Fazia muito, era gente que eu falo, todo o pessoal da seção judiciária, reunir no clube recreativo que pertencia à associação dos funcionários públicos, e ali a gente ficava ouvindo Cezinha e conversando, fazia happy hour. Então foi um momento que eu vivi na minha vida, que vou levar para sempre, nunca vou esquecer. Eu dormia no próprio prédio da Justiça Federal. Aí um certo dia acordei cedo, estava sem sono, e desci para trabalhar, isso por volta das 6 horas da manhã. Aí estava trabalhando ainda, estava um pouco escuro quando estava amanhecendo, estava trabalhando, de repente ouvi um barulho de caixa caindo. Eu falo, o que está acontecendo? Deve ser algum assaltante, alguém aqui que está querendo fazer algo contra mim. Aí saí correndo, quando eu cheguei lá, abri a porta, era uma loucura que estava correndo, subindo nas caixas, ela derrubou umas caixas de processo. Do Tocantins, da seção judiciária, a gente traz muitas lembranças afetuosas do convívio entre os servidores, da alegria dos servidores, aquela sensação de começo de muitas pessoas, que o Tocantins teve essa característica. Como era um estado recém-criado e criado com a Constituição Federal de 88, muitas pessoas migraram, saíram e foram para lá. Então, houve muito essa sensação de construção, de estou construindo a minha trajetória, estou construindo a minha vida no Tocantins. Isso dava muito uma sensação de vivacidade, de intensidade no que as pessoas estavam fazendo. E na Justiça Federal não era diferente. Muita gente chegando, muita juventude, muita disposição e muita alegria. Os servidores sempre muito unidos, os juízes também, um ambiente muito bom de trabalhar. Eu só tenho lembranças boas. Eu tive a oportunidade de desempenhar diversas atividades, ocupando por longo período a diretoria do foro. E nessa atividade administrativa, eu destaco a instalação das subseções judiciárias de Araguaína e Gurupi e também a construção do novo prédio da seção judiciária. Foram tarefas que envolveram inúmeras dificuldades de ordem orçamentária, pouquíssimas opções de imóveis para locação, a distância para acompanhamento dos trabalhos de adaptação, especialmente Araguaína, cujo trajeto envolvia à época o uso de balsa para chegar até a cidade. Mas nesse período eu pude contar com o apoio inestimável de diversos servidores envolvidos de forma proativa na solução dos problemas que surgiam no decorrer dos trabalhos. E aqui eu quero fazer uma referência na pessoa do então diretor da secretaria, o Ricardo, que ainda é diretor da secretaria e que continua desempenhando um excepcional trabalho. Também me vem a lembrança agora o trabalho do Simão. Simão, à época, era meu assessor na segunda vara, mas constantemente era chamado para auxiliar na SECAD. E ele elaborou um relatório extremamente minucioso sobre a seccional do Tocantins, características do Estado, e que serviram para a definição
pelo Tribunal da Competência Jurisdicional das novas subseções. À época eu cheguei como titular do Juizado Especial Federal, ainda não haviam varas no interior do estado, né, varas federais no interior do estado. Então toda a população rural que buscava justiça federal, não só rural, principalmente rural, mas das cidades menores, iam a Palmas para fazer seus pedidos de benefício previdenciário, benefício assistencial. Então era um fluxo muito grande de processo. Os servidores do Juizado Especial Federal, eu tinha um carinho todo especial, porque eles cuidavam das partes, cuidavam das pessoas, né, que acorriam ao Juizado Especial Federal, e na maioria das vezes pessoas muito simples, que mal conseguiam comunicar a sua necessidade. Então ali memórias muito interessantes, muito importantes, itinerantes que fizemos no interior do estado, a gente pôde ver isso muito de perto. Eu me lembro de um problema que houve lá na Ilha do Bananal, onde os índios estavam cobrando para manter o gado, né? Era um serviço, tipo um serviço que eles prestavam. E aí a FUNAI, a Secretaria do Meio Ambiente também estavam questionando isso, porque estava prejudicando o meio ambiente, eram espécies assim diferentes da fauna natural. Curiosamente, era uma prática que foi a FUNAI que instaurou lá na ilha. Foi uma época em que ela, não sei se por falta de recursos, ou ela começou a arrendar parcelas dessa ilha para produtores de gado, né? Depois foi proibido e os índios acostumaram, conheceram a prática e depois se reproduziram. E aí a própria FUNAI estava, salvo engano, ela era autora da ação. Ela queria proibir, e aí houve um grande questionamento, né? Fato marcante assim do nosso começo, que eu recordo, nós todos imbuídos das melhores das intenções de consolidar uma jurisprudência na nossa turma recursal, eu, o Dr. José Márcio, o Dr. Bruno, passávamos manhã, tarde e noite, avançando madrugada adentro em muitas sessões, debatendo, querendo criar boas teses, cada um defendendo o que achava justo, com discussões acaloradas, e era engraçado que a gente ficava, né, casos que a gente ficou até bastante tarde, e o último processo às vezes era o mais polêmico de todos, e a gente não deixava, mesmo sendo o último, de tentar amadurecer bem a discussão, e depois de muito debate a gente saía, e debates cada um defendendo com muito vigor seu ponto de vista, mas terminava a sessão, era risada, era todo mundo abraçado. A gente brincava que tinha gente, às vezes, se visse a nossa sessão, achava que a gente não tinha a amizade que nós tínhamos. Esse clima de amizade que nós sempre mantivemos aqui, entre juízes, servidores, esse clima muito ameno que nós sempre tivemos, ele torna, né, o nosso trabalho muito mais leve, mais agradável, e isso repercute na qualidade, na motivação de cada um, de sempre tentar se superar e sempre tentar fazer o melhor. A sessão judiciária do Tocantins é realmente especial na vida de quem por aí passa. No meu caso, foram 9 anos intensos, de muito trabalho e alegrias, que certamente ficaram marcados em minha memória. Pôr do sol, vista da primeira vara, junto da equipe, os debates engrandecedores na turma recursal, os itinerantes no NUCOD, a equipe sem igual da terceira vara e as reuniões regadas a comidas deliciosas aí feitas pela Brige, algumas delas regadas a violão e churrasco com a carne do próprio servidor. As lembranças são muitas que ficaram marcadas em minha memória. Por exemplo, as placas que eu trago aqui, o relógio com o mapa do Tocantins, bambu da sorte e até mesmo um berrante que ganhei de aniversário numa ocasião dentro da sessão judiciária do Tocantins, e tive que pagar o mico de tocar sem saber na frente de todos. A sessão do Tocantins é inigualável, não só pela estrutura, mas principalmente por sua equipe. É uma equipe que propicia
aliar qualidade e eficiência na prestação de serviços com uma leveza, amizade, carinho, acolhimento que fazem com que tudo seja feito com prazer e alegria. Logo quando eu iniciei as atividades como diretor do foro, a pandemia tinha acabado de surgir, então foi um período de muita dificuldade, vários obstáculos foram surgindo, mas graças à criatividade, empenho e dedicação de todos os colaboradores, estagiários, servidores e magistrados da seção judiciária do Tocantins, nós conseguimos superar todos os obstáculos que foram surgindo pelo caminho e conseguimos continuar a prestar uma jurisdição séria de qualidade, que é a marca maior da seção judiciária do Tocantins. Eu considero a seção judiciária do Tocantins um dos melhores locais, se não for o melhor, da Justiça Federal para se trabalhar. A pandemia e o retorno da pandemia, para mim foram dois períodos que, primeiro, ver no retorno da pandemia, eu ia para o prédio da Justiça e aquele prédio vazio, sem ninguém, era uma coisa muito angustiante. E quando a gente foi retornando, as pessoas retornando, a gente conseguiu fazer a primeira festa junina depois, foi uma coisa bastante marcante para mim, esse regresso dos servidores, porque em Tocantins a grande particularidade que eu senti são as pessoas, a integração que tem entre os servidores e magistrados. Então isso é uma coisa que eu já passei por outras sessões judiciárias e como Tocantins eu posso afirmar, não tem igual. A qualidade dos servidores, o clima entre os servidores, o respeito mútuo entre todo mundo é excelente, é um clima de companheirismo. Eu posso testemunhar que não tem equipe igual a do Tocantins, isso todo mundo sabe, na verdade, e os selos que Tocantins recebe, né, de melhor seção judiciária da primeira região, recorrente, né, são vários anos como a melhor seção judiciária, inúmeros prêmios de selo diamante testemunham isso.